Boa tarde, amigos e amigas que acompanham o Grande Prêmio. João Pedro Nascimento aqui mais uma vez, trazendo mais uma edição do nosso Paddock Sprint. É o nosso programa diário, semanal agora, né? Já foi diário durante as férias da Fórmula 1, agora é semanal, trazendo tudo que há de mais quente no noticiário do esporte a motor. Nesse momento, hoje a gente vem falar de Red Bull, que tem passado por uma se dentro das pistas tudo funciona, absolutamente tudo funciona, fora delas a situação tem sido bem diferente, com investigações, acusações de parte a parte, conduta inapropriada e muita coisa que a gente não esperava ver numa equipe que vem dominando a Fórmula 1 atualmente, que faz realmente os seus melhores anos na categoria, ainda melhores do que o tempo em que teve Sebastian Vettel, tetracampeão mundial, e que não consegue acertar os ponteiros internamente. O que sobra de competência dentro das pistas tem faltado um pouco fora dela, porque é muita fofoca, é muita confusão, tem até espionagem. É sobre isso que a gente vem falar hoje. Como eu já disse, meu nome é João Pedro Nascimento. Ao meu lado está Pedro Luiz Cuenca, vai participar aqui do nosso paddock de hoje. Boa tarde também a Pedro Prado, que está aqui na produção com a gente. Bom, para contextualizar os nossos assuntos do Paddock Sprint de hoje, vamos começar pela espionagem na Red Bull. A situação do Christian Horner ela continua bastante complicada internamente. O britânico chegou a ser absolvido da acusação de comportamento inapropriado com uma funcionária da equipe. Essa funcionária acabou suspensa pela Red Bull algum tempo depois e já entrou com uma representação junto à FIA pedindo uma mudança desse veredito que ela não acredita ter sido justo. No meio de toda essa confusão, a Red Bull ganhou um, digamos assim, ingrediente a mais. A família Yovidia, que é uma das principais acionistas, a principal acionista da marca Red Bull, uma família tailandesa que tem o controle majoritário da empresa, está espionando o chefe da Red Bull, Cuenca. De acordo com o jornal Bild da Alemanha, Chalerme Ovidia, chefe dessa família tailandesa, enviou um familiar para observar diretamente o comportamento de Christian Horner na equipe da Fórmula 1. E isso é uma mudança gigantesca de comportamento em relação à família tailandesa e à Red Bull, que nunca se intrometeu nos assuntos esportivos da marca. A questão é, os tailandeses estão muito preocupados de que toda essa situação do caso Horner gere uma repercussão negativa que seja suficiente para prejudicar a Red Bull em termos financeiros, não em questão de vencer na Fórmula 1, mas literalmente da venda de energéticos, principalmente no mercado norte-americano. Então, antes da gente se debruçar ainda mais nesse assunto, vou chamar aqui o primeiro destaque do Cueca no programa de hoje e Cuenca, a situação do Horner parece que não se resolve nunca, né? Olá, JP. Olá para o nosso querido Pedro Prado, que está nos bastidores, e a todos que estão nos acompanhando aqui no Paddock Sprint. É incrível como a cada dia a gente tem uma novidade na Red Bull e nunca é uma coisa pacífica, né? Parece que eles estão sempre em ebulição, parece que está sempre um caos, parece que está sempre uma bagunça ali dentro. Por mais que, como você tenha dito, nas pistas não dá para falar nada da Red Bull, está dominando de novo na Fórmula 1. Fora dela, tá aquele caos, tá aquela bagunça que a gente não espera. A gente realmente nunca tinha visto essa família tailandesa se metendo nos assuntos da Fórmula 1. Sempre foi uma coisa muito do Dietrich Mateschitz, então ele que operava, ele que cuidava ali. Mesmo depois da morte, a Red Bull se reorganizou e continuou sem envolver esse clã ali do Sudeste Asiático na confusão. Então, a Fórmula 1 sempre foi uma coisa meio à parte da Fórmula 1. A Fórmula 1 sempre foi uma coisa meio à parte do grupo Red Bull, sempre foi uma coisa especial, uma bolha ali da marca de energéticos. E agora virou uma coisa realmente problemática, porque você tem uma propaganda negativa, né? Você tem um sinal negativo ali, uma investigação, uma questão de conduta inapropriada de uma funcionária fazendo uma denúncia ao chefe. Então é realmente uma situação delicada que a Red Bull se envolve neste momento e que faz todo sentido os poderosos da marca de energético
colocarem o dedo, porque envolve mercado, envolve venda de produtos, envolve questões muito maiores, né? Outras, eles possuem muitos influenciadores, por exemplo, patrocinam muitos esportistas, então muitas mulheres que são patrocinadas pela Red Bull podem se incomodar, podem ter ficado incomodadas com essa condução aí da investigação. Então, a Red Bull tem um grande problema nas mãos e que não envolve só a Fórmula 1 dessa vez. Para ter chegado na família Yovidia, não sei se meu tailandês também está muito em dia, para ter chegado neles é porque realmente a coisa saiu do controle e a Red Bull vai ter que prestar atenção não apenas dentro da pista, mas também fora dela e para o mundo inteiro. Para explicar um pouquinho melhor para quem está acompanhando a gente sobre a relação entre os Yovidia e a Red Bull, a questão é a seguinte: a empresa foi fundada na década de 80, mais especificamente em 1984, e ela envolveu uma parceria. Chaleu Yovidia, que era pai desse Chalerme, que nós estamos falando aqui, criou a receita original do energético, que tinha outro nome, se chamava Creatine Dang. E aí, o que aconteceu foi que o Dietrich Mateschitz, como o Cuenca citou, tratou da parte de marketing da situação para levar essa receita à Europa. Adaptou um pouco a receita para, enfim, justamente para adaptá-la, né, ao paladar europeu e cuidou da questão do marketing, cuidou da questão das vendas, do aumento do crescimento da empresa e levou essa empresa para a Europa. O que acontecia é que a divisão de poderes era 49% do Mateschitz, 49% do Yovidia e 2% do filho do Yovidia, o Chalerme. A questão é que o Mateschitz faleceu e esse controle passou a ser majoritário do Chalerme, que é o filho do criador da receita da Red Bull. E ainda que seja uma família que raramente se envolve na parte esportiva, né, sem presença no paddock da Fórmula 1, as coisas mudaram recentemente porque há a preocupação, e isso existe principalmente depois de uma reunião que aconteceu em Dubai, no domingo pós-GP da Arábia Saudita. Existe o temor de que todo o caso Horner, toda a questão envolvendo conduta inapropriada com uma funcionária afete a venda de energéticos e a parceria com grandes marcas, principalmente do mercado americano, como o Walmart, por exemplo. Então, o Chalerme não queria, os Yovidia, de uma maneira geral, não queriam se intrometer no assunto, mas se viram obrigados a fazer isso a partir do momento em que a situação passou a ameaçar afetar a venda de bebidas no mercado norte-americano. E para isso, o Chalerme enviou um familiar para acompanhar os passos do Christian Horner na Red Bull, a forma como ele trabalha, o que é feito dentro da equipe e dentro da Red Bull. Esse familiar já tem sido tratado como espião tailandês. Cuenca, a pergunta que eu vou te fazer aqui é: como é ser um chefe de equipe na Fórmula 1, inclusive campeão, né? Campeão de pilotos desde 2021, campeão de construtores desde 2022, o único chefe que a Red Bull já teve na Fórmula 1 e ser espionado por um familiar do acionista da sua empresa? Não deve ser a situação mais agradável. Primeiro que, assim, o espião não deve ser a pessoa mais discreta ali, né? Porque, de certa forma, a família Yovidia, como você disse, não é presente no paddock. Então começa a surgir uma pessoa ali, um familiar do chefe tailandês, já fica meio suspeito. Acho que o Horner já estava ligado nisso, o pessoal da Red Bull já estava ligado de certa forma. Mas é uma situação complicada, porque você acaba sendo monitorado o tempo todo e tudo que você fizer, de positivo ou negativo, vai ser reportado simplesmente para o chefão de tudo. Não é o chefão da Fórmula 1, é o chefão da companhia Red Bull, que possui diversas ramificações aí no mercado. Então é uma coisa muito, muito grave e é só mais um alvo, né, colocado nas costas do Horner. Que a gente vai lembrar que a gente também teve ali o Jos Verstappen, o pai do Max, falando já de toda essa situação. O Helmut Marko já também comentou o assunto. Teve também o Oliver Mintzlaff também comentando sobre toda essa situação, sobre o assunto do Horner. Só os pilotos mesmo que
desviaram do assunto ali, o Verstappen e o Pérez, que acabaram desviando do assunto. Então esse é só mais um alvo nas costas do Horner, e talvez seja o maior deles, talvez seja o mais importante, porque envolve, de fato, os poderosos da companhia Red Bull. Não deve ser uma situação muito agradável, não. Deve ser uma situação bem complicada. Você ter que trabalhar, ter que pensar em 1000 coisas ali num final de semana de corrida e ainda ter que se preocupar porque tem um doido ali te espionando nos boxes ou no paddock do circuito. Não deve ser a coisa mais legal do mundo, não, viu? Eu estava até querendo fazer aqui um apanhado, né? O Cuenca fez ali também um breve apanhado dessa situação, mas a temporada começou no dia 2 de março. Então a gente tem exatos 17 dias de Fórmula 1 em 2024 com 2 corridas. GP do Bahrein, GP da Arábia Saudita e mais nada. O GP da Austrália vem agora no próximo fim de semana. A gente teve investigação sobre o Christian Horner por conduta inapropriada. A gente teve investigação sobre Helmut Marko por supostamente vazar informações relacionadas ao caso Horner, e isso, consequentemente, gerou uma reação no Max Verstappen, que disse que é leal ao Helmut Marko e que se o Marko não ficasse na Red Bull, seria um grande problema para ele também. A gente teve Jos Verstappen dizendo que a Red Bull poderia rachar caso o Horner permanecesse da equipe, e agora a funcionária que acusou Horner de comportamento inapropriado e foi afastada pela Red Bull, num desdobramento inacreditável, não inacreditável para a Fórmula 1, mas para nós que esperamos que alguma coisa mude, mas enfim, parece que não é realmente, mais uma vez, não é realmente o que vai acontecer, mas aí a Aquela coisa, funcionária... né? É triste, mas não decepciona ninguém. Todo mundo já não, esperava, de certa forma. todo mundo o mundo da Fórmula 1 é realmente... inclusive, a mensagem que isso manda é muito preocupante. É muito preocupante. Não denuncie, pois pois a investigação vai ficar no sigilo, ninguém vai saber o que de fato realmente aconteceu e você ainda vai ser suspensa. Então, a mensagem que isso envia é muito, muito, muito preocupante. Mas seguindo adiante, e a funcionária vai e faz uma representação junto à FIA, porque ela quer uma apelação, né? Quer fazer uma reclamação de que não concorda com o veredito sobre o caso, que na verdade foi completamente nublado pela Red Bull. Ninguém sabe exatamente como se chegou a esse veredito. Tudo que eles dizem é que foi contratada uma empresa de advocacia externa, independente da equipe, mas os fatos sobre o que foi julgado, o que foi analisado e o que foi visto e vazado, inclusive, nunca foi esclarecido. Então, Cuenca, como você é, ao mesmo tempo, a equipe que domina a Fórmula 1 completamente, que faz o trabalho muito mais competente do que as outras, inclusive, porque aqui não é só sobre ter o melhor piloto. É óbvio que o Max Verstappen atualmente é o melhor piloto do mundo, mas o carro da Red Bull é inacreditável, é de uma competência monstruosa, e eu acho que 2024 mostra isso até mais do que 2023, porque no ano passado, se a Red Bull venceu 21 de 22 corridas do ano, eles ainda assim ousaram, evoluíram o conceito do RB19 e surgiram para 2024 com o RB20, que tem bastante diferença. Tem diferenças conceituais claras em relação ao RB19. Então, enquanto todo o grid da Fórmula 1 foi em direção a tentar copiar a Red Bull chega em 2024 já com um conceito diferente, já com o carro evoluído e deixa todo mundo perdido mais uma vez. Como ser tão competente dentro das pistas e não conseguir evitar uma guerra de poderes fora dela? E um adendo, só porque eu queria saber a sua opinião. No que a morte de Dietrich Mateschitz influencia nisso? Porque antes da morte do austríaco, isso não acontecia. E agora virou um cabo de guerra lá dentro, é todo mundo querendo o protagonismo. E como é que você vê essa influência, como que você vê essa situação? Vou começar então pelo fim. A morte do Mateschitz influencia muito. A Red Bull Fórmula 1, a equipe de Fórmula 1, era realmente a menina dos olhos dele, era a queridinha dele. Ele criou esse projeto, ele desenvolveu esse projeto, levou adiante, mesmo nos momentos ruins, ele continuou botando ali apoio financeiro, porque ele acreditou que em algum momento isso ia dar certo. E de fato deu certo. A gente vê hoje aí todos esses títulos da Red Bull. Então, quando sai o Mateschitz, que foi de fato quem bolou tudo isso, quem
moldou a Red Bull para ser a equipe vencedora, ele acaba saindo por conta da sua morte, fica ali uma lacuna. Então o Horner e o Marco estão ali desde o começo, então eles podem ser ali os poderosos, novos poderosos, mas aí entra o Oliver Mintzlaff para assumir ali o poder, então para ser o CEO, né? Então fica essa questão ali de quem domina, de quem tem o poder. Aí entra a família tailandesa, que agora é a acionista majoritária, que também quer se meter, afinal é um projeto ali que dá lucro, que mostra a marca de maneira vitoriosa, então eles querem se meter, eles querem botar o dedo no que é bom. Então fica essa guerra ali que o Mateschitz de fato conseguia administrar muito melhor do que hoje. Eu acho que essa lacuna de poder aí e essa questão de como é que uma equipe consegue ser tão dominante e tão bagunçada ali dentro também tem muito a ver com a morte dele, porque ele conseguia administrar as duas coisas muito bem, o dentro da pista e o fora da pista. E hoje fica realmente essa questão de briga de poder, essa questão de tentar um ser maior do que o outro, e aí a Red Bull acaba se perdendo e pode acabar. Hoje a gente está vivendo esse caos, a gente está vendo essa Red Bull em ebulição, mas que pode piorar, porque a gente não sabe o desfecho de tudo isso, a gente não sabe qual que é o próximo capítulo, parece que a cada dia vem uma coisa diferente, então pode piorar, isso aí pode degringolar e a gente pode ver uma Red Bull ainda se deteriorando, peças importantes saindo. Então, a Red Bull hoje vai ter que tomar muito cuidado e talvez essa influência da família Iovidia seja justamente para tentar manter um mínimo de união ali dentro, porque a Red Bull pode acabar se despedaçando e vendo tudo isso, todo esse domínio, todo esse luxo ir embora. Bom, seguindo adiante no nosso assunto, eu concordo, inclusive, com o que você disse, Cuenca. E partindo adiante, vamos continuar na Red Bull, né? Continuar falando de Red Bull, mas agora não é de Christian Horner, não é de Helmut Marko, não é de Chaler Miovidia, é do nome que talvez tenha sido menos mencionado até aqui nessa conversa sobre a equipe, que é Sérgio Pérez. O mexicano que foi segundo colocado nas duas corridas até aqui da temporada. Havia dito que já entendeu que realmente se aproximar do Verstappen é o máximo que ele pode fazer, falou isso recentemente, e na minha opinião é exatamente o que poderia segurá-lo no cargo a partir do ano que vem. Entender que a função dele é chegar em segundo e coletar o máximo possível de pontos. É claro que vencer é o objetivo de todos eles, e é claro que se ele puder vencer, ele tem que tentar vencer. Em circunstâncias normais, entretanto, eu acredito que para bater o Verstappen vai ficar difícil demais, vai ficar muito difícil. Eu acho que seria necessário um piloto de nível um pouco maior, consideravelmente maior, para falar a verdade, e conseguir ameaçar, né, o Verstappen pelo título. Mas as coisas já mudaram um pouco de lá para cá e o Pérez foi questionado sobre o conforto dele no carro da Red Bull. Algo que foi uma reclamação constante ao longo de 2023. O Pérez tinha muitas dificuldades em ritmo de classificação, precisava se recuperar na maioria das corridas do ano. A gente via batalhas pela pole sempre entre Leclerc e Verstappen, né? O Hamilton conseguiu uma pole na Hungria, o Sainz conseguiu pole também na Itália e depois em Singapura. E nada do Pérez. O Pérez realmente foi um cara que foi muito difícil de ver na batalha pela pole, principalmente depois daquele GP de Miami, que parece ter alterado completamente a dinâmica dessa disputa interna. E aí o Pérez disse que, vou abrir até aspas aqui para dizer exatamente, né, o que trouxe o Pérez em relação ao carro da Red Bull. Então foi o seguinte: no momento o carro não é muito confortável para mim, mas agora sei como posso maximizar o desempenho. Então isso é algo que é muito bom para nós, e no Bahrein não fui eu que fiz o acerto. Cuenca, mais uma vez, o Pérez não está confortável com o carro. A gente sabe que a Red Bull, obviamente, leva em consideração. Eu não acredito, particularmente não acredito que as equipes façam o carro pensando em um piloto. Acontece que, na hora de desenvolver o carro, você ouve um mais do que o outro. Não dá para. Eu duvido que seja uma coisa dividida 50-50 de ouvir os mesmos feedbacks de pilotos com níveis completamente distintos. Então, você tem um piloto que está ganhando, que venceu 19 de 22 corridas no ano. Então, obviamente, o feedback dele faz mais diferença. O conforto dele no carro faz mais diferença. Então,
Acredito sim que o desenvolvimento seja feito em direção a algo que priorize Max Verstappen, mas acho que o foco da Red Bull é fazer o carro mais rápido possível e os pilotos que se adaptem a ele. Acontece que a forma de pilotar esse carro é melhor para o Verstappen do que para o Pérez. Então, como se adaptar a um carro que o Pérez não se sente confortável e eu queria saber a sua opinião sobre o futuro dele também. Eu acho que é uma questão de se manter conseguindo pontos, resultados, pódios, e se alguma coisa acontecer com o Verstappen, é claro, tentar vencer a corrida. Mas como se dá bem a longo prazo em uma equipe que você não fica confortável na pilotagem? Aí a gente vai ter que voltar um pouco no tempo, porque o Verstappen é o piloto ali das categorias menores, já a Red Bull moldou ele para ser o piloto da Fórmula 1. Então, óbvio que todo feedback ali vai ter um pouco de. Vai ter prioridade para o Verstappen, todo feedback, todo carro vai ter uma certa prioridade ao estilo do Verstappen, que é um estilo mais veloz, que é um estilo mais arrojado do que o do Pérez. Às vezes a gente já viu essa questão aí de pilotos reclamando que ficam desconfortáveis no carro da Red Bull há um tempo, né? O Gasly reclamou disso quando passou em 2019, o Albon reclama disso em 2020, então não é uma coisa nova tudo isso que o Pérez está falando. É óbvio que ele não está confortável no carro, a gente sente isso muitas vezes vendo os treinos e as corridas, que o Pérez ele muitas vezes luta com o carro para tentar achar o melhor desempenho, então ele não está conseguindo repetir isso nas classificações até agora. A gente vê o Leclerc pegando primeira fila contra o Verstappen, mas na corrida ele tem aproveitado que a Red Bull fez um bom carro e conseguido um bom ritmo para superar esses rivais. Então, não é uma coisa fácil, não é uma coisa que vai vir do dia para a noite, da noite para o dia, desculpa. Ele vai ter que se adaptar a esse carro. Esse é o carro que ele tem e ele vai ter que se adaptar a isso. Não vai ter uma grande mudança da Red Bull para favorecer o estilo do Pérez, que é um estilo muito mais cauteloso em certos momentos, de conservação dos pneus, enquanto o Verstappen é um pouco mais arrojado, é um pouco mais destemido dentro da pista. Então o Pérez vai ter que se adaptar a isso, ele vai ter que fazer um acerto que seja bom e se adaptar a esse acerto. Ah, não é o acerto que eu fiz, não fiz esse acerto. Mas você vai ter que se adaptar a isso, você vai ter que ser. Você não é um piloto que já está aí na Fórmula 1 há mais de uma década, então você vai ter que ser versátil, você vai ter que entender que o carro não é feito para você. O carro é feito para o melhor piloto do mundo neste momento, que é o Max Verstappen, e você vai ter que achar uma forma de guiar esse carro da melhor maneira possível. Você tem que achar essa forma para conseguir aí um pódio aqui e acolá. E aí, se ele conseguiu pelo menos nas duas primeiras corridas, o fato dele ter sido segundo lugar nas duas corridas já mostra que o Pérez pelo menos deu uma chacoalhada em relação ao que a gente viu no ano passado, onde ele foi realmente muito, muito mal. Ele está se mantendo ali no bolo, está conseguindo ali na classificação, nos treinos, manter um nível decente, e na corrida ele está conseguindo superar os rivais, se aproveitando do fato de ter o melhor carro. Então, pelo menos isso ele está conseguindo, e para ele renovar, eu já acho uma questão um pouco mais complexa, porque tem muito piloto pedindo passagem, e a gente está vendo um Pérez aí que está entregando o mínimo, está entregando literalmente assim, parabéns por fazer o mínimo. Então, eu acho que questão de renovação, eu já acho que ficar ali de segundo lugar em segundo lugar não é o suficiente para o mexicano. O Pérez comentou sobre essa questão da renovação recentemente também. Disse que ainda é cedo para falar sobre o futuro, mas admitiu que não é fácil ser dupla de Max Verstappen. Aspas do próprio Pérez, disse que o Max foi o único que conseguiu uma volta perfeita na primeira etapa do ano, no Bahrein, que não comete erros, opera em um nível muito alto e está em um momento da carreira em que ele se sente 100% confortável com o carro, ao contrário, obviamente, do próprio Pérez. Só que, sobre a renovação, o Pérez disse que acha que vai ter uma conversa rápida com a Red Bull, coisa de 5 minutos, com os dois dizendo o que pensam para o futuro, o que querem fazer e que vão resolver rapidamente. E aí, vai ser rápido? Vai dar para resolver tranquilo com essa questão da renovação, ou você acha que vai ser um pouco mais arrastado, um pouco mais difícil de convencer a Red Bull do que o Pérez acredita? Aí vai depender do próprio Pérez, porque em 5 minutos você consegue tanto falar assim, obrigado por tudo, tchau, quanto meter vamos lá, tá bom, tá ok,
vamos renovar por pelo menos mais um ano. Em 5 minutos você consegue fazer essas duas opções. Tem essas duas opções na mão. Mas eu acho que o Pérez vai ter que fazer muito mais do que ele está fazendo hoje para renovar, ainda mais com Liam Lawson batendo na porta, Tsunoda querendo subir depois de tanto tempo ali na AlphaTauri barra RB. Então, eu acho que o Pérez vai ter que fazer muito mais. Em 5 minutos, eles podem sentar e começar a conversa. Esquentar ali uma água para o chá, servir um café, mas definir realmente o futuro acho difícil, a não ser que seja algo muito óbvio. Olha, ele está indo muito bem, ele está indo muito mal. Mas acho que essa renovação vai se arrastar por um tempinho. Só para a gente fechar o assunto Red Bull, eu vou te perguntar uma coisa e vou perguntar não só para você, mas para quem está assistindo ao programa agora também. Deixar os comentários. Se não for Pérez na Red Bull no ano que vem, qual é o nome do grid atual da Fórmula 1? Fora dele também, o Eka citou o Lawson, por exemplo. Qual é o nome que mais se encaixaria na proposta da equipe para ser companheiro de Max Verstappen em 2025? É claro, se o Pérez não renovar. Então, pergunto ao Cuenca e estendo essa pergunta também a todos os nossos sprinters que estão assistindo o nosso programa nesse momento, para deixar no comentário dizendo quem eles acham que poderia assumir essa vaga. E aí, Cuenca? Bom, o meu nome preferido é o Liam Lawson. Sempre achei um grande piloto na base. Acho um piloto capaz de assumir a Red Bull e, de fato, mostrar bom desempenho. Se a Red Bull não quiser usar e botar um menino praticamente inexperiente logo de cara na equipe principal, eu procuraria novamente, tal qual um cachorro arrependido, falar assim, olha, desculpa, não fui bom com você, e procuraria Alexander Albon, que está andando muito na Williams, falar assim, olha, vamos lá, quer mais uma chance? Te dou mais uma chance, porque o que ele está fazendo com a Williams é de fato um trabalho assim excelente, então acho que valeria uma segunda chance para o Albon na Red Bull. Eu fico de certa forma eu fico ansioso para saber como é que vai ser esse grid no ano que vem, com tanto contrato se encerrando. Acho que a gente vai ter finalmente uma movimentação interessante. Mas vamos partir agora para o nosso último tema do programa de hoje, um grande tema, tá bem aqui no meu cenário, Fórmula E. EP de São Paulo, segunda corrida da história da Fórmula E no Brasil, uma corridaça. Estive lá no Sambódromo do AMB, vou puxar aqui tapete para mim mesmo, que eu fiz o melhor tempo do simulador lá no AMB, e isso foi excelente, foi uma sensação muito boa, é um simulador muito bom, inclusive da Fórmula E. Hoje eu falei, inclusive fiz uma entrevista com o Sam Bird, o vencedor da corrida, vai ao ar no site do Grande Prêmio nos próximos dias. Uma vitória surpreendente, primeira da McLaren na história da Fórmula E, e uma Pack Races daquela, com muito contato, os carros muito próximos. Numa dessas, o Nick Cassidy, foi de muro, né? Foi de muro, arrebentou ali a suspensão, né? E abandonou o líder do campeonato. Então, assim como no ano passado, o EP de São Paulo, Cuenca, ele revitaliza ali aquela batalha, ele traz novos integrantes, aproxima. No ano passado a Porsche dominava completamente com o Verlaine, chegou aqui no Brasil, a situação mudou completamente, um pódio com 3 carros de trem de força Jaguar, e a partir dali a Jaguar se tornou a protagonista do campeonato, ainda que não tenha sido campeã de pilotos. O Jake Dennis ficou com o título, Jake Dennis da Andretti, com o motor Porsche, mas venceu o título de equipes com a Envision, que é cliente da Jaguar, e esse ano surge como uma das grandes favoritas ao título pela fortíssima dupla que formou. Cassidy foi ao pódio nas 3 primeiras etapas do campeonato, venceu a terceira. O Evans conquistou o primeiro pódio agora, aqui em São Paulo. Se no ano passado ele venceu pela primeira vez na temporada em São Paulo, dessa vez foi ao pódio pela primeira vez. Então, queria saber as suas impressões sobre a corrida. Vitória de Sam Bird, ficou surpreso? E como é que foi? O que você achou da Fórmula E no AMB pela segunda vez? Olha, primeiramente, parabéns pelo trabalho, não só seu, como de todos do Grande Prêmio. Estava acompanhando aqui de casa vocês. Esse ano fiquei de casa, não fui ao AMB. A corrida foi maravilhosa. De novo, São Paulo entregou a melhor corrida da temporada, pelo menos até o momento. A gente via de 3 corridas ali, não de muitas emoções, né? Principalmente ali
na Arábia Saudita foi um pouco mais travadinho, o circuito também não ajudou muito. Eu acho que esse circuito que fizeram para a AMB ajuda muito a questão das longas retas, dos pontos ali de ultrapassagem. Então, o circuito montado ali na AMB ajuda muito, e nisso tá todo mundo de parabéns também. E a corrida foi muito boa. Vou dizer que no começo eu estava com um certo receio, que estava todo mundo ali naquela questão da regeneração da energia, muitas vezes tirando um pé um pouco mais cedo na reta, e eu admito que eu estava com receio de algum acidente um pouco mais grave, mas depois o pessoal também entendeu como é que estava a dinâmica da corrida e foi elevando melhor. E acho que essa corrida, esse pack race, essa corrida do grande pelotão ali, todo mundo trocando de posição, muitas vezes trocando de posição por volta, foi o que deu charme a essa corrida. E que acabou atrapalhando o Nick Cassidy, né? Ele bate no Mortara, depois a asa entra ali embaixo do carro e ele vai no muro. Eu admito que eu estava esperando um pouquinho mais da Porsche na corrida, principalmente do Verlaine. Eu acho que ele ficou ali naquela de estudar o que estava acontecendo com o Mitch Evans e o Sam Bird na frente dele, e faltou um pouco de ímpeto para o alemão. Faltou botar ali um pouco de coragem e definir, falar agora eu vou e vou para cima, eu vou passar os dois. O próprio recado da Porsche é já quando chegam as voltas adicionais, ali que eles falam, não, vai para cima. Então foi também uma parte, foi um recado um pouco tardio da Porsche para dar o sinal para o Verlaine atacar, e ali foi tarde demais, acabou ficando a disputa entre o Mitch Evans e o Sam Bird. Sam Bird, inclusive, fez uma corrida muito inteligente, né? Ele sabia que essa questão da regeneração ia ser importante, então ele gasta o modo ataque logo no início, inclusive acaba prejudicado por conta do safety car, e depois, no final da corrida, ele só administra toda essa situação e parte para o ataque para cima do Mitch Evans. E foi uma baita ultrapassagem, foi uma ultrapassagem lindíssima. Para quem não viu, acompanha aqui no canal Grande Prêmio, que tem a corrida completa, tem os melhores momentos também. Então, o Sam Bird, no fim, foi o piloto que fez a corrida mais cerebral e mereceu realmente vencer. Mas acho que o Evans também merecia muito a vitória pelo que fez. E, de fato, a Porsche, para mim, acabou decepcionando um pouco com o Verlaine e com o da Costa. Olha, olhando em retrospecto para a corrida, eu fiquei com a sensação de que o safety car ele foi positivo para o Sam Bird no final das contas. A questão é que quando você ativa o modo ataque na Fórmula E e você aumenta a potência do carro para 350 kW e você está num circuito de grandes retas, acelerar faz o seu carro atingir uma velocidade maior, correto? Você tem uma energia maior à disposição, uma potência maior à disposição, então você atinge velocidades maiores. E isso te faz gastar mais energia. Então, o modo ataque, ele também serve como uma maneira de os pilotos se prejudicarem. Ao mesmo tempo que eles ganham vantagem em termos de potência e velocidade, eles também se prejudicam, porque quanto mais rápido o carro está, mais energia ele gasta. Então, a entrada daquele safety car, ainda que tenha feito o Sam Bird perder acho que perdeu 2 posições, caiu para quarto ou quinto lugar, né, ali naquele momento, acabou sendo positivo. Acabou sendo positivo no fim das contas, porque ele não gastou aquela energia, ele conseguiu se segurar ao longo do safety car. Eu achei que o número adicionado de voltas poderia ser maior. Acho que a Fórmula E poderia ter botado 4 voltas ao invés de 3, mas há um regulamento, há uma conta para se fazer esse acréscimo, então ficou dentro da regra, ficou dentro do regulamento, do que o regulamento prevê. Mas com isso, acho que o Sam Bird acabou ele fez uma corrida, como disse Cuenca, cerebral. Ele acelerou no momento que deveria acelerar, regenerou energia no momento que deveria. Na última volta, o carro dele estava sofrendo muito com a temperatura do motor. Era o maior problema, muito mais do que a regeneração de energia. O problema era a temperatura realmente no trem de força, tanto que ele sai um pouco do vácuo do Mitch Evans durante aquelas últimas voltas, justamente para refrigerar o carro. E aí, na última volta, ele, em uma curva, eu inclusive perguntei isso para ele hoje, ele deu uma resposta muito interessante para a gente, de que ele esperava um movimento específico do Mitch Evans naquela penúltima curva, porque no ano passado ele teve a oportunidade de observar isso. Para quem não lembra, no ano passado o Sam Bird foi o terceiro colocado, e um terceiro colocado que não atacou.
os 2 primeiros. Ele vinha de uma corrida em que ele bateu no próprio companheiro de equipe em Hyderabad, então ele deu uma segurada em São Paulo. Ele tinha ritmo para buscar a vitória sim, porque ele fez a volta mais rápida da corrida ali na parte final, mas deu uma segurada e deixou o Mitch Evans e o Nick Cassidy brigarem. Então, chegando para esse ano, percebeu que o Mitch Evans ia tentar a mesma coisa naquela curva, e aí ele falou que o que ele queria naquele momento era ter o carro à frente do Evans na hora de fazer o apex, né, na hora de passar ali pela curva em si. Ele conseguiu fazer isso, tomou a posição. Então, uma corrida sensacional, mas ainda mais sensacional foi a atuação do Sam Bird. Primeira vitória em 38 corridas, primeira vitória da história da McLaren na Fórmula E, e o britânico chega a 12 vitórias na categoria. Ele só tem menos vitórias que Sebastian Buemi e Lucas de Grassi, que tem 13. Então, com mais uma vitória, o britânico se iguala aos maiores vencedores da história. Não é um nome qualquer na Fórmula E, é importante que se ressalte isso. Fez temporadas muito difíceis nos últimos anos e mas ainda mostra que tem muita coisa pela frente, sim. Vencer pela McLaren, conquistar a primeira vitória de uma marca tão tradicional na Fórmula E, não é para qualquer um, principalmente do jeito que ele fez. A Fórmula E volta entre os dias 29 e 30 de março com o EP de Tóquio, uma estreia sonhada pela categoria há muitos anos. Você acompanha todas as emoções do fim de semana inteiro aqui no Grande Prêmio, treinos livres, classificação, corrida. A classificação acontece às 10 horas da noite de sábado, de sexta-feira, então não é um horário ruim, né, Cuenca, para assistir uma classificação, e a corrida às 3 horas da manhã de sábado. Dá para assistir, é final de semana, dá para o pessoal acompanhar aqui com a gente, mais uma cobertura completa do Grande Prêmio. E aí, eu vou me despedindo, vou ficando por aqui. Agradeço ao Cuenca pela participação no Paddock Sprint de hoje, ao Pedro Prado pela produção e a todos vocês que nos acompanharam durante esses 37, esses 40 minutos quase aqui no ar. A gente volta na semana que vem. Valeu!